A justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 13, o cativeiro de Judá, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos, e que o Espírito Santo de Deus ele possa estar nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do segundo livro dos Reis, capítulo 24 e o capítulo 25, e eu também te aconselho a estar estudando o capítulo 36 do segundo livro de Crônicas, nós partimos para o nosso estudo de hoje, que é a última lição dessa série de lições sobre o plano de Deus para Israel. O povo de Judá, eles tinham, na lição passada nós estudamos isso, eles tinham passado por um período glorioso, uma renovação espiritual com o reinado de Josias. Josias havia chamado o povo para uma renovação espiritual. Quando ele encontra o livro da lei, quando o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, e agora o rei Josias manda ler para todo o povo ouvir, e todo o povo se volta à adoração ao nosso Deus, todo o povo quebra as imagens e adora unicamente ao nosso Deus. Mas depois da morte do rei Josias, a gente vê agora um povo que entra em declínio espiritual novamente, porque o seu filho Jeoacás, que começa a reinar em seu lugar, ele faz aquilo que é contrário aos olhos do Senhor. Ele começa a voltar às práticas dos outros reis, adorando aos outros deuses, desobedecendo ao nosso Deus, vivendo uma vida, uma prática que não é agradável ao nosso Deus. E durante o reinado de Joacás, ele é levado cativo para o Egito. O Egito entra em confronto com Judá, leva Joacás cativo para o Egito, e começa e estabelece lá como novo rei, o novo rei de Judá, o seu irmão Eliaquim. E ainda o Egito, o rei de lá do Egito, o faraó, ele troca o nome de Eliaquim para o nome de Joaquim, tirando assim a identidade daquele novo rei, o novo rei que foi colocado, imposto pelo próprio faraó, o próprio rei de lá do Egito. E a gente vê que além disso, além de tomar Judá, o Egito começa a cobrar anualmente 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E Judá ele tinha que pagar, ele tinha que estar pagando ao Egito, pois agora ele estava sendo servo do Egito. E diante de tudo isso, Joaquim ele começa a reinar em Judá. Mas há um momento da história em que a Babilônia ela se torna uma grande potência em seu exército, uma grande potência financeira, uma grande potência política. E ela começa a dominar toda a região, domina tanto o Egito como a Assíria. A Assíria, a gente já estudou e já viu que foi eles, o reino da Assíria, que tomou cativo o reino de Israel, o reino do norte. Então a gente vê que a Babilônia ela começa a dominar toda essa região. E como ela já havia dominado o Egito, ela agora domina também Judá, tornando cativo o reino de Judá. E a gente vê que no reinado de Joaquim inicia os ataques da Babilônia, porque a Babilônia ela se torna essa potência. E aí a gente começa a datar 3 fases, 3 ataques da Babilônia para o povo de Judá. E começa a datar nas datas antes de Cristo, as datas a qual nós chamamos antes de Cristo, vinha ao mundo antes do período de Cristo. Então, em 605 a.C., o rei Joaquim se torna prisioneiro político da Babilônia. E a Babilônia ela invade, ela pega alguns oficiais da corte e alguns jovens e toma cativo lá para a Babilônia. É justamente nesse período ao qual nós acreditamos que foi nesse período em que o profeta Daniel ele também é levado para a Babilônia. E aí vem no livro de Daniel sendo descrito todo esse período de cativo na Babilônia, onde ele é levado para servir ao rei Nabucodonosor, não só Daniel, mas os seus amigos também. E aí a gente vê que eles foram levados para lá, seus nomes foram trocados. E não só isso,
mas também os seus tesouros foram levados. Tudo isso para enfraquecer o reino de Judá. E depois dessa primeira fase, acontece o segundo ataque. Em 597 a.C., Jerusalém é novamente invadida. E nesse período, o rei Joaquim já havia falecido e em seu lugar estava reinando seu filho, o Joaquim. E ele é levado cativo à Babilônia. E no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 14, se conta com detalhes tudo aquilo que a Babilônia ela fez nesse período. Ele tanto invadiu Jerusalém, levando o seu rei cativo. Ele também estabeleceu como novo rei, em lugar de Joaquim, o seu tio Matanias. E mudou o nome do seu tio para Zedequias, tirando assim também a sua identidade, o seu nome, estabelecendo, comandando Jerusalém, comandando Judá. Ele também levou todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos. Foram ao todo 10.000 presos, todos os carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Veja como eles foram cruéis nessa fase. Eles retiraram daquela região, retiraram de Judá todas as pessoas que eram as pessoas que sustentavam a economia daquele local. Todos os carpinteiros, ferreiros, pessoas valorosas, pessoas de importância, foram todos retirados, deixando apenas os pobres, as pessoas sem condições de trabalho. Eles não queriam levar lá para a Babilônia pessoas que iriam te trazer problemas futuros, pessoas que não estariam produzindo. Então, muito provavelmente, se deixou os idosos, se deixou as pessoas que não tinham condições de trabalhar, pessoas pobres. E levou os homens valorosos, levou aquela população que mantinha a economia de Judá, levando para fortalecer a Babilônia e enfraquecer Judá. E a gente vê que mais ou menos nesse período também foi a época em que o profeta Ezequiel, ele foi levado também cativo à Babilônia. Então o livro de Ezequiel, ele também é datado dessa época, nesse período de cativeiro da Babilônia. E diante de tudo isso, a gente vê agora o terceiro ataque. A terceira fase desse cativo da Babilônia, como se não bastasse a primeira, vem a terceira, ainda muito mais intensa. Em 586 a.C., acontece a última invasão, e uma invasão muito mais severa, muito mais sangrenta, onde eles destruíram toda a cidade, destruíram os palácios, o templo do Senhor. E nesse momento, o rei a qual eles estabeleceram, o rei Zedequias, ele é também levado como prisioneiro junto com 20.000 pessoas, junto com mais ou menos 20.000 pessoas, é levada para a Babilônia. E a gente vê aí o reino de Judá já enfraquecido financeiramente, agora estava mais ainda enfraquecido, pois tudo estava destruído. E quando a gente começa a analisar os livros dos profetas, vem falando sobre essa destruição, a gente vê que os profetas, eles já anunciavam e eles continuaram falando sobre o que Deus ele vinha dizendo para aquele povo durante o período de exílio, durante o período de cativeiro. E esse cativeiro durou mais ou menos uns 70 anos, esse cativeiro da Babilônia. E aí a gente vai ver que o povo de Judá, quando ele sai do cativeiro da Babilônia, porque o Senhor já havia estabelecido que eles sairiam sim desse cativeiro da Babilônia, e o Senhor destruiria a Babilônia, mas quando eles saem, eles permanecem dependentes sobre o domínio de outros reinos, de outras nações, como o Império Romano, por exemplo, a qual nós já conhecemos, esse período em que o Império Romano ele domina o povo de Judá, o povo de Israel. E a gente vai ver, fora dos relatos bíblicos, mas mais próximos aos nossos dias, que só apenas em 1948, há poucos anos atrás, no ano de 48, foi que a ONU restabeleceu como nação soberana.
restabeleceu aquele povo como nação. E o povo, ele pôde ser reconhecido em todo o mundo como, novamente, como uma nação. Não era mais um povo que era dominado por outros povos, que precisava pagar tributos, que precisava pagar os impostos a outros povos. Agora é sim uma nação soberana. E aí, quando a gente analisa essa parte da história, a gente começa a entender um pouquinho mais por que os discípulos de Jesus, eles começaram a pedir para Jesus, acharam que Jesus iria se transformar em um novo rei de Judá, assim como os outros reis, sentar lá no trono, reinar, governar Judá. E eles não entenderam que o reino de Jesus, o reinado de Jesus, ele era um reinado soberano. Um reinado que era além de todos aqueles reis que já passaram pelos reinos de Judá. Ele era um reino que não tem fim, como diz lá em sua palavra. E aí a gente vai ver que o cumprimento daquela promessa, a promessa davídica de que não lhe faltaria reino, ela é cumprida mesmo com esse cativeiro da Babilônia. A promessa do Senhor, ela é cumprida. O reino de Jesus, ele não tem fim. Antes de iniciarmos, você, professor que deseja fazer esta dinâmica com os seus alunos, poderá estar levando 2 tipos de alimentos. Uma alimentação mais saudável, representado aqui por essa maçã, e uma alimentação não tão saudável, mas industrializadas, como doce, representado aqui por esse pão de mel. E para essa dinâmica, você estará pedindo para os seus alunos escolherem entre um desses 2 tipos de alimentos, aquele que mais se representa, aquele ao qual você mais se alimenta no seu dia a dia. E eles vão estar definindo quais são esses 2 tipos de alimento. E você que tem um tempinho a mais aí na sua escola bíblica, pode estar fazendo, conforme a escolha deles, esses 2 grupos de forma separada. E aí, esses 2 grupos, você dá a seguinte tarefa. Agora, vocês vão defender o seu tipo de alimento, porque vocês se alimentam mais disso. E vocês vão estar defendendo o seu alimento, porque vocês se alimentam mais dessa alimentação assim, mais saudável, mais balanceada. Peça para que seus alunos sejam bem sinceros nessas 2 escolhas, nessa separação. E eles depois vão estar tendo um momento de discutir, de argumentar, defender por que eles comem mais esse tipo de alimentação. Depois de eles defenderem o seu tipo de alimentação, você vai poder estar falando para os seus alunos. Veja só. Esse momento não é um momento para julgarmos a alimentação de ninguém. Até porque nós não podemos nos privar de todo tipo de alimentação que não é considerado tão saudável assim. Nós podemos comer de tudo, né? Então, diante dessa sua defesa, dessa defesa que vocês fizeram, a gente vai fazer um paralelo com o povo de Judá, aonde o Senhor já havia falado com o povo dele, o povo de Israel, lá no livro de Deuteronômio, aonde ele diz que pôs diante do povo a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. E o Senhor, ele nos diz, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção, para que vivas bem. E aí a gente sabe que se tivermos uma alimentação apenas baseada em uma alimentação cheia de doces, bolos, que não são saudáveis, com alimentos industrializados, nós sabemos que não teremos uma vida tão saudável assim. Que futuramente nós estaremos vendo o nosso corpo, ele não tão saudável, o nosso organismo, ele vai acabar demonstrando que nós não nos alimentamos muito bem com relação à nossa saúde. Mas se escolhermos uma alimentação saudável hoje, mesmo que ela não seja tão gostosa assim como a outra, isso nos mostra que nós escolhemos uma vida plena, nós escolhemos viver uma vida em que futuramente nós teremos saúde, nós teremos saúde no hoje, nós teremos saúde na nossa vida futura. Quando o nosso corpo ele começa a envelhecer cada vez mais, essa alimentação vai nos ajudar a envelhecermos bem. Então, tudo isso nós já sabemos.
E o povo de Judá, ele também sabia que eles precisavam viver em obediência a Deus, para que as bênçãos o alcançassem. Mas aí a gente vai ver que o povo de Judá, eles, mesmo sabendo de tudo isso, eles se voltavam para outros deuses, para a satisfação pessoal, satisfação do seu próprio ego, dos seus próprios desejos, pois eles gostavam de viver essa vida de desobediência, essa vida de adoração a outros deuses, essa vida na qual o Senhor condenava, na qual não era satisfatória aos olhos de Deus. E diferentemente daqueles que defendem, eu como isso porque é mais saboroso, com relação ao nosso Deus, nós sabemos que viver plenamente com Ele, de viver plenamente na obediência a Deus, e negando a nós mesmos, ao nosso eu, negando dia após dia ao nosso eu, é muito prazeroso, é muito satisfatório, pois estaremos escolhendo a melhor parte. Não é aquela vida sem graça, aquela vida sem sabor. É uma vida cheia de sabores, é uma vida saborosa, mas uma vida de obediência, sabendo que no futuro nós receberemos algo muito valioso, que é a coroa da vida, a coroa da vitória recebida entregue a nós pelo nosso Deus. E aí a gente já parte para o nosso primeiro parágrafo. Primeiro tópico, o declínio espiritual de Judá. Judá, ele começou a declinar, como eu já falei, a partir do momento em que eles começaram a fazer novamente as suas práticas erradas. O primeiro parágrafo vem falando sobre a advertência dos profetas. O Senhor já havia advertido, já vinha insistentemente falando através dos profetas que o povo precisava de mudança, o povo precisava se voltar ao Senhor. Mas haveria um momento em que o Senhor não mais iria ouvir as súplicas dos profetas. E a gente vai ver, principalmente em Jeremias, tudo isso acontecer. Jeremias, capítulo 11, vem falando sobre a aliança que foi quebrada. A aliança de Deus com o seu povo, do povo para com Deus, ela foi quebrada. O povo, ele se desviou e ele permaneceu desviando-se dos caminhos do Senhor. Não foram uma ou duas vezes, foram insistentemente várias vezes em que eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Essa aliança, ela foi quebrada e o Senhor, ele vinha sempre alertando o seu povo para uma mudança, mas o seu povo, ele não ouviu, não mudou, e o juízo de Deus, ele veio. Versículo 11 diz: porei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar, ainda que venham a clamar a mim, eu não ouvirei. Trarei a esse povo essa desgraça, e mesmo que eles venham clamar a mim, o Senhor não vai ouvir. Mesmo que clame ao Senhor, as advertências, elas eram constantes. E Jeremias, ele, por conta de falar a palavra de Deus, ele sempre era recriminado pelo povo. O povo, ele não queria ouvir as correções. O povo não queria ouvir palavras que mostrassem a realidade deles para com Deus. E durante os 23 anos de Jeremias, que ele falou, que ele profetizou, que ele mostrou para o povo que precisava mudar, a gente vê um povo que não ouviu a Deus, não ouviu a palavra de Deus. Mas no nosso segundo parágrafo vem falando sobre a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O nosso Deus, ele não só dizia: vocês vão receber o castigo da parte do Senhor, o juízo virá, mas o Senhor, ele falava os acontecimentos, ele mostrava para o seu povo aquilo que eles estavam fazendo, pois a desobediência era constante. Eles viviam em práticas erradas, na adoração a outros ídolos, na vida pecaminosa, e a gente vai ver que o profeta Jeremias, ele teve um trabalho muito intenso com o povo, levando a palavra para o povo e sendo muitas das vezes confrontados. E muitos falsos profetas se levantavam contra aquilo que Jeremias estava falando palavras de bênçãos ao povo de Judá, levantando palavras contrárias àquilo que o Senhor já havia dito. No capítulo 28 de Jeremias, vem falando sobre o falso profeta Ananias.
Ananias, ele foi um falso profeta, pois ele, no meio de todos, começou a dizer que o Senhor, num curto prazo de tempo, iria tirar Judá daquela situação, iria restabelecer o reino e que tudo iria acabar, que eles iriam governar bem, que o Senhor estava com eles. E essa é uma pregação a qual as pessoas se agradam, a qual as pessoas aceitam. E o povo estava feliz com tudo aquilo, e o povo estava gostando de todas aquelas palavras, então eles estavam aceitando tudo aquilo. Mas Jeremias, ele confrontava tudo isso. Ele falava justamente o contrário, pois sabia ao Deus que ele servia, sabia que o Senhor havia falado outros tipos de juízo para ajudar. E a gente vê no versículo 12 que o profeta Ananias, ele quebra o jugo que estava no pescoço de Jeremias, o jugo ao qual o Senhor havia mandado Jeremias colocar, mostrando que o jugo de Judá ele ainda permaneceria, ainda seria intenso. E o profeta Ananias, ele quebra este jugo, e ele fala que não haverá mais momento de choro, que o momento de alegria já está por vir. E aí a gente vai ver aqui, lá no finalzinho, no versículo 16, e que por causa dessa atitude, desse falso profeta, falando não em nome de Deus, falando aquilo que ele mesmo deseja, dizendo que foi Deus a qual falou, o Senhor decreta a morte dele ainda naquele ano. E ele acaba ele acaba morrendo no 7º mês daquele mesmo ano, depois que ele falou todas essas palavras. A gente vê o Senhor honrando o ministério de Jeremias, honrando a vida dele, pois ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo que a pregação fosse desfavorável, fosse uma pregação onde iria ter sofrimento. Ele permaneceu fiel ao Senhor, às palavras do Senhor. E no nosso terceiro parágrafo, vem falando sobre os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Vemos aqui que o Senhor, ele já vinha alertado Judá, já vinha mostrando que assim como aconteceu com o povo de Israel, o cativeiro de Israel aconteceria com o povo de Judá, que eles estavam nas práticas erradas. E o autor da lição, ele já vem logo nos mostrando algumas dessas atitudes em que eles estavam errando. Derramaram sangue inocente, está lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 24. Cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, Abacuque, capítulo 1. E não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Está lá em Mateus capítulo 23. E a gente vê aqui que a situação de Judá era uma situação lamentável, pois eles estavam fazendo tudo isso sem esse arrependimento verdadeiro. Pois vinha um rei que levava o povo à adoração, eles adoravam ao Senhor. Mas quando esse rei morria, eles voltavam às antigas práticas. Então a gente vê que não só os reis estavam pecando, mas todo o povo estava também pecando ao Senhor. Nós já estudamos que lá no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, o Senhor ele faz um acerto para o rei Salomão, faz um acerto com ele, que se andarem nos meus estatutos, se seguirem os meus mandamentos, o Senhor estaria com eles, o Senhor os protegeria, eles seriam estabelecidos como rei, não estariam nessa situação de destruição, de quebra do reino. Mas eles desobedeceram ao nosso Deus. Oséias, ele vem falando em seu livro, no capítulo 4, vem falando o seguinte: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Veja só, o Senhor aqui está dizendo, através da boca do profeta Oséias, o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento, por falta de viver este conhecimento, por falta de viver as palavras do nosso Deus. Eles ignoraram a lei de Deus. Eles nem queriam saber aquilo que estava sendo escrito. Estudamos na semana passada que o livro da lei estava lá perdido.
Como assim ele estava perdido? Como assim a gente perde a nossa arma, a nossa Bíblia? Veja, existem muitas pessoas que deixam ela lá jogada no canto. No momento que vai para um culto, no momento que precisa daquela Bíblia e começa a procurar, já não sei onde está, e perde em sua própria casa. Eita, não sei. E esse tipo de atitude só acontece com pessoas que não têm uma prática de leitura da palavra de Deus. E aí sim, perde a Bíblia. Perde, não sabia onde está. Mas esse povo ainda foi muito mais além. Eles perderam e por um longo período de tempo já não sabiam de onde estavam e nem estavam procurando. De repente, acharam o livro da lei na casa do Senhor, no templo do Senhor. Então a gente vê que o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor, nem queriam saber aquilo que o Senhor estava para dizer, e por isso eles faziam essas práticas errôneas, essas práticas que não só era a adoração a outros deuses, mas também outros tipos de práticas que o Senhor abominava. Segundo tópico, a obstinação de Zedequias e sua queda. Zedequias, ao qual a gente já leu, já estudou lá na introdução, ele foi o último rei de Judá. Ele foi naquela fase, uma fase mais difícil, mais confrontante da Babilônia contra Jerusalém. E a gente vai ver que aqui no primeiro parágrafo, a teimosia de Zedequias. Zedequias, ele foi insistente, ele foi teimoso, pois ele não entendeu, ele não entendia a situação a qual ele estava passando, o porquê que Deus estava permitindo tudo aquilo. Ele ainda acreditava que poderia confrontar. Ele não entendeu que era por conta das próprias atitudes do povo a qual estava passando por aquela situação. E a gente vai ver que Zedequias, ele fez constantes ameaças a Jeremias, aqueles que levantava para confrontar o povo, para mostrar ao povo a palavra de Deus, a situação a qual eles estavam enfrentando. Jeremias teve um determinado momento, lá no capítulo 38, que ele foi jogado em um calabouço, para que não viesse mais falar daquilo que o Senhor estava dizendo para aquele povo, abrindo os olhos daquele povo para a situação a qual eles estavam enfrentando. E Jeremias, por falar da palavra de Deus, por falar, sendo boca de Deus naquele local, ele foi jogado em um calabouço, ficando lá na lama. E a gente vai ver que o rei Zedequias retira Jeremias daquele local e começa a debater com Jeremias, falando sobre toda essa situação. No segundo parágrafo do segundo tópico, vem falando sobre surdos aos avisos dos profetas. Eles estavam surdos, eles não escutavam, ouviam, mas não entendiam aquilo que o Senhor estava querendo dizer. Jeremias, ele insistentemente falava para se renderem à Babilônia, pois aquilo dali era uma permissão do Senhor, toda aquela situação. E se ao menos eles se rendessem à Babilônia, se rendesse toda aquela situação, evitaria uma tragédia na vida de Zedequias. Mas Zedequias, ele foi insistente, ele quis confrontar, ele desejou confrontar. E a gente vai ver aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 25, que no 9º ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade novamente, pela última vez, Jerusalém, invade para tomar posse de tudo, e invade com toda a força, a ponto dos homens de guerra que ainda restavam em Judá, fugirem. E o rei também foge pelo caminho das Campinas, mas o rei é pego nessa fuga. E como castigo, Nabucodonosor, ele manda matar os filhos de Zedequias na frente do próprio pai. Degolados na frente do próprio pai. Eles foram degolados, os filhos de Zedequias. E além disso, vazaram os olhos de Zedequias. E a gente vê aqui nesse momento o quanto eles estavam sangrentos, o quanto eles estavam querendo enfraquecer mesmo, colocar medo mesmo naquela população, na população de Judá. E aí a gente vê que o profeta Jeremias, ele já havia avisado, se ao menos Zedequias tivesse escutado, se livraria dessa situação tão terrível. Semelhantemente, uma igreja que não ouve a palavra do seu pastor, que não permite ser liderado pelo seu pastor ou pela sua liderança,
que só quer andar com as suas próprias pernas, também cai nessa situação, a qual o Senhor ele vem alertando através da vida dos homens de Deus, e o seu povo não quer escutar, o seu povo não quer ouvir, não quer obedecer. Se tornarmos pessoas obedientes, bons ouvintes da palavra de Deus e das vozes de Deus aqui nessa terra, nós evitaremos muito a destruição, assim como Zedequias poderia ter evitado toda aquela situação. Jerusalém é cercada e levada cativa. Nesse momento da história foi um momento de grande aflição para o meio do povo de Judá, porque nesse momento aonde tem a sua última invasão, a última invasão da Babilônia contra Jerusalém, uma invasão muito forte, uma invasão sem piedade, e a gente vai ver aqui no nosso primeiro parágrafo sobre a destruição da cidade santa e do templo. O momento em que Jerusalém estava passando era que eles estavam sendo cercados pela Babilônia. Por 18 meses estavam nessa situação, nessa guerra fria, onde os muros de Jerusalém protegiam, as portas estavam fechadas, ninguém saía, ninguém entrava, mas lá fora estava todo o exército da Babilônia tentando entrar em Jerusalém. E o povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava consumindo apenas os alimentos a qual eles tinham estocados. Os animais a qual eles tinham lá à sua disposição. Eles não poderiam sair, nada poderia entrar. Por 18 meses eles passaram por essa situação. Mas o pior ainda estava por vir, porque a Babilônia conseguiu romper essa proteção dos muros e entrou em Jerusalém, devastando tudo, saqueando tudo, destruindo tudo. Eles começaram a destruir o templo do Senhor, destruíram os palácios, destruíram toda a cidade santa, eles destruíram tudo. Lamentações, Jeremias vem falando lá em Lamentações toda essa situação ao qual eles estavam passando. No nosso segundo parágrafo vem falando sobre a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Foi uma sequência de coisas, uma junção de coisas ruins acontecendo com aquele povo. A matança a qual a Babilônia estava promovendo no meio do povo, o cativeiro a qual eles estavam tirando de sua terra as pessoas, levando prisioneiras para a Babilônia, a peste, a doença que estava naquele local, pois a cidade estava sendo saqueada, estava sendo destruída, estava sendo colocada no chão, e a pobreza, porque o povo começou a passar necessidade, e uma necessidade grandiosa. A gente vê que Jeremias, ele fala aqui no seu versículo, no seu capítulo 4, no livro de Lamentações, que ele vem fazendo um comparativo com o ouro, com Jerusalém. Ele fala como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como se Jerusalém ele fosse o ouro, e neste momento ele estava vivendo uma escuridão, estava se escurecendo. O brilho ao qual Jerusalém tinha já não tem mais. Aquele brilho que era aquele ouro fino e bom já não existia mais, porque o nosso Deus, ele já havia decretado agora o juízo dele sobre aquele povo. Aquele povo estava começando a reconhecer, a perceber que já não tinham mais saída diante dessa situação. E a matança e a pobreza e aquela situação era tão forte que Jeremias, ele fala lá em Lamentações, no capítulo 4, no versículo 10, que até as próprias mães pegavam seus filhos e cozinhavam e colocavam como se fossem comidas para comer, para poder se alimentar e não morrer de fome. Veja como estava sendo aquela situação a qual o povo estava passando, uma situação bastante lamentável. E a gente vê que a Babilônia, ela não teve pena alguma, ela não teve misericórdia nenhuma contra Jerusalém, deixou Jerusalém realmente na miséria. E diante dessa situação, a gente vai ver aqui no nosso terceiro parágrafo sobre a esperança profetizada. Jeremias, ele continuou levando a mensagem de Deus, mas ele também clamava, ele também intercedia, pois ele sabia o poder da intercessão. Ele sabia o poder do clamor, mesmo diante daquela situação que foi determinada pelo nosso Deus, decretada pelo nosso Deus, ele sabia que ele precisava levantar um
povo que agora intercedesse, um povo que clamasse por misericórdia ao nosso Deus. E a gente vai ver aqui no capítulo 3 de Lamentações, que Jeremias, ele não só entra nessa tristeza, nesse momento de lamentação da situação em que o povo estava passando, mas também ele convoca o povo a reconhecer o seu pecado e a se voltar para Deus, para obter misericórdia da parte do Senhor, clamando ao Senhor. A gente vê que ele clama ao Senhor por misericórdia e chama o povo a esse clamor, clamando ao nosso Deus por intervenção, para que tudo aquilo chegasse logo ao seu fim. E a gente vai ver que depois desse período de cativeiro, desses 70 anos de cativeiro da Babilônia, chega-se ao fim essa situação toda. O povo pode sim voltar, mas quando volta, a cidade está destruída. Tudo está lá destruído, os muros, o templo do Senhor está destruído. E aí a gente vai ver lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente vai ver um povo agora que passou por esse processo, passou por essa situação a qual eles próprios haviam procurado essa situação. Agora voltando-se ao Senhor, um povo se unindo para reconstruir a Jerusalém novamente, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo do Senhor. E a gente vê novamente a adoração ao nosso Deus, um reconhecimento de quem Deus é, de que o Senhor é soberano nas nossas vidas. E nós tão somente precisamos adorá-lo. Tão somente precisamos colocar a obediência do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, não fazendo aquilo que deseja o nosso coração, não fazendo aquilo que deseja a nossa carne. O povo padeceu porque o povo esqueceu de obedecer ao nosso Deus. Mas nós aprendemos com eles, aprendemos com os erros que foram cometidos, e nós hoje em dia temos a decisão em nossas mãos de obedecermos ao nosso Deus.